professor do Departamento de Ciência da Computação, orientador de mestrado e doutorado na educação e coordenador de um grande grupo de pesquisa, eu acho que o maior grupo de pesquisa da Federal de Sergipe, que é o GPED, né? Pesquisa Informática na Educação. Então, hoje, o Henrique, né, vamos falar sobre a relação entre a educação, a inovação e as TICs na economia do conhecimento. Né? Então, eu tenho o prazer grandíssimo de deixar vocês nas mãos do professor Henrique Neuschneider. Henrique, tu tem 1 hora para bater de papo aqui, depois a gente abre a pergunta para o pessoal e eles vão descascar do começo ao fim. Tá bem, eu posso até fazer, não precisa usar tanto tempo, mas ótimo, excelente tempo. Bom, então, antes de mais nada, é um grande prazer estar com vocês, agradeço aqui imensamente o convite do meu querido amigo e irmão, né, Sérgio Crespo. Somos parceiros, Sérgio Crespo faz parte do GPED também, está aqui conosco sempre nos apoiando nos eventos que nós realizamos, que o principal é o ciclo de conferências TEDIC Educação, está nas bancas também, dos meus orientandos de mestrado, ainda não tive a oportunidade de participar de uma banca de doutorado, porque também comecei agora, minhas 2 primeiras doutorandas acabaram recentemente. Bom, sem mais delongas, a minha ideia aqui, quando eu escolhi o tema e a palestra que eu vou apresentar, eu preferi não descer do nível ôntico, né? Não ir ao ontológico, não aprofundar as discussões. Eu preferi apresentar uma palestra fazendo emergir questões, fazendo emergir conceitos, né? E principalmente apresentando ou possibilitando a visualização da problemática que cerca o uso das tecnologias digitais na contemporaneidade. Porque, como a gente começou aqui conversando, infelizmente, é uma moeda de 2 faces. Eu não sou, já quero dizer aqui a todos, que minha formação é engenharia civil, eu sou mestre em computação, né? Doutor em engenharia de produção, mas trabalhando com informática aplicada à educação. Então, o meu discurso, ele é um discurso que invoca o uso responsável das tecnologias, né? Porque a gente tem percebido as tecnologias infelizmente, provocando malefícios como, por exemplo, algumas patologias já, como a nomofobia e outras, né? Bem, então eu vou aqui, Sérgio, carregar o PowerPoint que eu preparei, né? Vamos ver se funciona aqui bem, e compartilhar com vocês, e a gente vai tocando daqui. Espera aí, um momentinho só. Ainda não apareceu, né? Isso aí de novo. Aqui ainda não estou bem treinado nisso aqui. Não, daqui a pouquinho aparece. Ó, já vi a tua tela aí. Henrique, tu tem que clicar na janela do PowerPoint. Estou clicando. Deixa eu me ver aqui. Essa aí. Espera aí. Agora, eu sem querer, cliquei em interromper. Mas tá aí? Saiu? Saiu, mas agora de novo, porque tu interrompeu. Deixa eu ir lá de novo. Beleza, estou vendo agora o PowerPoint.
Então, vamos lá. Eu apresento e vocês vão anotando as questões, ou quando quiserem interromper, como é que vai ser, Sérgio? Não, tu vai apresentando, cara. Depois, quando tu terminar, daí a gente te faz questões daí. Legal. De quebrar tua linha do raciocínio. Muito bem. Então, esse é o título da minha palestra: Educação, Inovação e as Tecnologias Digitais na Economia do Conhecimento. Bom, talvez não apareça com tanta nitidez, mas a ideia que eu quero trazer aqui, com dados, né, é para dirimir dúvidas da intensidade do uso dessas tecnologias digitais da informação e da comunicação na atualidade, né? Então, eu fiz aí um snapshot de 2017, de um site que apresenta as visualizações ou o acesso dessas tecnologias, né, em 1 minuto, 60 segundos. Então, por exemplo, Facebook foram 900 mil logins, né? Mensagem de texto, 16 milhões, YouTube, 4,1 milhão de vídeos vistos, etc. Né? Pegando agora, nesse mesmo site, atualizando agora para 2020, né? Então vocês lembram lá, por exemplo, o Facebook estava com 900 mil logins, em 2020 ele já vai com 1 milhão e 300 mil logins. Né? O YouTube estava com 4,1 milhão de vídeos vistos, já vai em 4,7. Eu não vou aqui. Depois eu disponibilizo para vocês, até inclusive a fonte, né? Está aí embaixo. Mas é só para dizer o seguinte, que contra fatos não há argumentos. Né? Vivemos uma sociedade que usa intensamente essas tecnologias, chegando ao ponto de ser intoxicada por essas tecnologias. Aqui eu trago uma visão das revoluções industriais como anunciadas por Rifkin. Né? Jeremy Rifkin é um intelectual, economista estadunidense, é um consultor hoje da comunidade europeia, e ele, então, e o Jean-Pierre atualmente está lendo o seu livro, a terceira revolução industrial, né? E eu acho interessante esse quadro, porque o Rifkin diz que toda a revolução industrial que aconteceu até então, ela aconteceu quando houve a concomitância, a convergência da disrupção de fontes de energia com novas tecnologias de informação e comunicação. Né? Então, de baixo para cima, nós temos a primeira, a segunda e a terceira revolução. Na primeira revolução, o fator de comunicação, né, que provocou essa revolução foi o aparecimento da prensa, né, que permitiu que as informações fossem impressas, né, e circulassem. Tá? E com relação à questão da fonte de energia, nós tivemos o motor a vapor. A disrupção para a segunda revolução industrial aconteceu exatamente quando a comunicação passou a ter como fonte a eletricidade e a fonte de geração de força, né, é o motor, a explosão. E agora vivemos o terceiro momento, a terceira fase, que é onde temos a internet como sendo a mais recente, a mais nova tecnologia de informação e comunicação, e a mudança ou uma indicação, né, do aparecimento da geração de energia através de fontes renováveis. Né? O livro do Rifkin, né, ele é bastante otimista, e já agora em 2020 já deveria ter acontecido muita coisa. As coisas estão acontecendo de maneira
não tão acelerada como ele previa, porque significa enterrar a fonte baseada no carvão e no petróleo, né? Para ser substituída por fontes, digamos assim, não poluidoras, né? Como a energia fotovoltaica, a energia eólica, a própria energia fornecida pelas hidrelétricas, né? E outras, né? Mas a ideia do RIFC, que é muito interessante, é que a previsão que ele faz é que cada edificação tenha a sua própria, ou funcione como uma geradora da sua própria energia. E o excedente dessa energia seja distribuído numa rede, né, como a internet, tá? Uma rede como a internet, e obviamente, isso vai exigir, isso vai tá se pensando, então, em distribuição descentralizada de energia contra o modelo atual, que é o modelo centralizado. Mas chama a atenção nessas 3 disrupções que a humanidade já passou e está passando, é que todas as 3 houve necessidade da melhoria da educação, né? Na primeira revolução industrial, houve a necessidade da alfabetização intensa, né, em massa da população, para que a comunicação pudesse ser lida, né, e ser escrita através dos relatórios, etc. Né? Aí, então, nós vamos seguindo com esse avanço da qualidade educacional, e na segunda revolução industrial, foi preciso estender ainda mais a educação e especializar a educação, né? Então, nós podemos dizer que o marco da segunda era, da era industrial, é uma educação com os moldes, né, industriais, e centrada na hiperespecialização, que hoje, para a gente, gera um problema, né? E a terceira revolução industrial, estamos agora, então, discutindo qual é a educação que a gente precisa. Certamente, a educação desenvolvida na era industrial, uma educação baseada na padronização e na superespecialização, ela não é mais suficiente. Então, já deixa aqui um campo de pesquisa muito interessante e de discussão muito interessante para depois a gente voltar, se vocês quiserem, né? Agora, fazendo aqui uma rápida contextualização sobre a sociedade do conhecimento, essa dita sociedade do conhecimento, né? Fatos que aconteceram, né? E que proporcionaram, digamos assim, que vai coincidir exatamente com a terceira revolução industrial, lá apontada por Rifkin, né? Então, um fato importante é a convergência digital, né? Ou seja, a integração possibilitada pelas ciências da microeletrônica, telecomunicações, optoeletrônica e computadores, né? E essa integração, ela é baseada, né, em 3 leis, ou ela é resultado ela é resultado, digamos assim, da ação de 3 leis, que vocês conhecem, né? A lei de Moore, de Gordon Moore, a lei de Metcalfe, né, engenheiro que propôs o padrão Ethernet, e o Maxwell, que foi aí o Maxwell lá da eletrônica, da optoeletrônica, né, em homenagem a ele. Então, o que é que Moore cunhou, o que Moore
percebeu como um padrão que, na época, porque agora já não estamos mais, a lei de Moore precisou já ser atualizada, né? O que ele percebeu é que havia um ciclo de vida dos equipamentos eletrônicos, né? Eletroeletrônicos, em 18 meses. A cada 18 meses, a gente se percebia o dobro da potência dos equipamentos, mantendo-se o preço, ou então a redução pela metade do preço daqueles equipamentos que tinham aparecido há 18 meses atrás, né? Como eu falei, eu acho que por volta de 1995, um pesquisador ainda vivo da Google, o Ray Kurzweil, ele reeditou essa lei, reelaborou essa lei, diminuindo, né, percebendo e apontando a diminuição desse ciclo, de 18 meses para 10 meses, salvo engano, né? Isso tudo é resultado de uma aceleração que vivemos, uma aceleração que não é uma aceleração, digamos assim, própria da atualidade, né? Ou seja, uma velocidade, essa velocidade que a sociedade hoje vive, na velocidade que a sociedade vive hoje, não é uma coisa própria somente da atualidade. Digamos que eu costumo dizer que o homem tem tara. Quando eu digo homem aqui, é o homem, a mulher, a espécie humana, né? A humanidade, né? Tem tara na velocidade, né? Seja para deslocamento, e aí o maior estímulo são as guerras, né? Quem se desloca com maior velocidade tem vantagem, né? Não esqueçam a tática apresentada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a Blitzkrieg, a guerra relâmpago, né? Os franceses estavam uma digressão. Os franceses estavam todos preparados e certos que nunca mais a França seria invadida do inimigo. E só tinha uma entrada, que era exatamente atravessando a linha. E era intransponível, usando as táticas e tecnologias que foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, né? Só que os alemães surgiram por trás, né? Saltaram com uma nova ferramenta chamada de comandos, né? Grupos de soldados muito bem treinados e armados com armas leves, mais de grande potência, atrás das linhas, e tomaram a linha marginal dos franceses, simplesmente tomaram, né? E depois, quando os tanques avançavam com apoio da Força Aérea, né? Isso nunca tinha sido usado, tá certo? Então, era a guerra relâmpago, né? Que a Alemanha apresentou e tomou o mundo de surpresa, né? Então, a velocidade é um vetor, uma força muito importante para o vetor de deslocamento. E a outra força, na qual a velocidade se apresenta com grande potência, é a produtividade, né? Que até hoje ainda perseguimos a produtividade, né? Fazer mais em menor tempo com menos insumo, tá? O Metcalfe contribuiu quando também ele elaborou a lei que o valor intrínseco de uma rede, né, ela é proporcional ao quadrado do número de nós. Então, quanto maior a rede, mais potente essa rede. É claro que a gente não pode só, hoje a gente tem tranquilidade, as redes começaram reunindo, as redes eletrônicas, né, começaram reunindo grupos pequenos e bem coesos, tá certo? A ARPANET, né, começou lá com cientistas, e cientistas tanto civis como militares,
Então, eram grupos bem seletos, né? Hoje, o que é a internet? Né? A internet é a Torre de Babel, né? Todo mundo pode dizer o que quer, o que acha e o que não acha, tá? Onde todo mundo fala, tá certo? Então, nós não podemos medir hoje o poder de uma rede somente pelo aspecto quantitativo, mas Metcalfe apresentou. É claro que não podemos deixar o quantitativo de lado. Não podemos esquecer o quantitativo. É a abrangência da rede, a capilaridade da rede. Agora, também temos que levar em consideração a qualidade da rede, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que minha rede é muito restrita. Agora, por exemplo, eu tenho na minha rede um cara chamado Sérgio Crespo, certo? Então, isso confere qualidade à minha rede, né? Quando eu estou falando para os meus alunos, eu digo assim, quem tem 500 amigos, né? Amigos entre aspas, né? Eu já escrevi até sobre isso, né? Amizade virtual, né? Pô, todo mundo levanta, pô. 500 amigos não é nada hoje em dia, né? Agora, quem são essas pessoas que compõem a rede, tá? Então, hoje a gente tem que usar, inclusive, um conceito também que a gente trouxe para a nossa área, que é o conceito de curadoria, né? Importamos lá da área da arte, né? Ser curador. O que é ser curador? Curador é cuidar da informação antes de publicá-la, né? Para que a informação que a gente repasse na rede seja uma informação com valor, né? Não seja simplesmente uma informação que a gente não sabe da fonte, ou mesmo informação falsa. E Maxwell, o nome dele aí, né, lá da física, que a lei de Maxwell é tudo, o wireless, né? É a comunicação sem fio. Então, essa integração é resultado exatamente dessas três leis. Né? Uma lei da miniaturização, que é o princípio maior, né, da tecnologia de silício, em escala. Metcalfe, que conseguiu mapear e modelar, né, o ciclo de vida dessas tecnologias, e hoje já se percebe que esse ciclo está baixando, está diminuindo, e Maxwell, quando previu, ou não é Maxwell, a lei que prevê que a comunicação será toda sem fio. Um outro aspecto da sociedade do conhecimento é a economia do conhecimento. Economia do conhecimento, ela é um termo que foi cunhado pelo digamos assim, intelectual e pai da administração, Peter Drucker, né? Lá nos idos de 1969. Tá? E economia do conhecimento nada mais é do que o uso do conhecimento. Seja o saber fazer, o saber ser, né? De maneira que o uso desse conhecimento possa gerar valores tangíveis e intangíveis. Agora, interessante e importante dizer que não necessariamente há necessidade do uso de tecnologia, tá? Então, por exemplo, a arte é um setor bastante forte nessa área, né? Quer dizer, quando o artista consegue agregar valor até objetos já existentes. Por exemplo, eu não esqueço, vou aqui falar de um episódio, a universidade, o campus de São Cristóvão, da nossa universidade, está tomado por gatos, né? Houve, inclusive, até um projeto oficial da universidade, né, de cuidar dos gatos, e quando houve dinheiro para cuidar dos gatos, a turma lá da agronomia, da veterinária, cuidava para que esses gatos não se proliferassem da maneira descontrolada. O dinheiro acabou e os gatos continuaram transando, né? Então, imagine como está o campus hoje. E um velho professor lá da física,
agora esqueci o nome dele, mas lembro, se for o caso, lembro já. Ele, uma vez, ele levava ração de gatos todo dia para alimentar os gatos que ficavam ali ao redor do departamento de física. Então, quando ela aparecia, os gatos iam atrás dele, sabia que tinha comida. E aí eu achei aquela atitude, uma atitude legal, uma atitude humana, né? E parabenizava e disse, professor, é você que sustenta, naquela época não tinha esse projeto oficial, né? Ele diz, inclusive, a minha mulher, ela faz uma incrementação em sandálias havaianas, usando umas pedrinhas no seu nome, que se dá, e enfeitava a sandália havaiana toda com essas pedrinhas, e fazia um sucesso com as meninas lá, e ele vendia essas sandálias havaianas. Quer dizer, é uma sandália havaiana que custava, não sei, R$10, ou até menos, e ele vendia por 15, porque era ela estava, digamos, estava agregado nela um conhecimento, no caso aí da arte, era a mulher dele, um valor estético, obrigado, Gel, pela dica, né? Que a mulher dele tinha essa habilidade com essas pedrinhas e enfeitava, e ele, as alunas todas lá do CCT achavam lindas, né? Mas é importante, então, aqui registrar que essa economia ela é baseada em 3 vetores. O primeiro vetor é o informacionalismo. O informacionalismo é o novo estado de produção da sociedade, né? Só fazendo uma recapitulação aqui rápida, nós tínhamos antes dois modelos de desenvolvimento, o modelo socialista e o modelo capitalista. O modelo socialista sucumbiu, mas nem por isso a gente pode dizer que o capitalista ganhou, né? Se o modelo socialista sucumbiu, é porque não conseguiu criar valor, não conseguiu gerar riqueza. Por outro lado, também a gente não pode dizer que o modelo capitalista possa hastear a bandeira de vencedor, porque, embora o capitalismo crie riqueza, ele não sabe distribuir essa riqueza. E distribuir cada vez mais de forma mais errada essa riqueza. Então, o informacionalismo é o modelo de produção atual, né? Uma produção baseada na informação. E, o que é informação? Informação é dado com significado. Então, a internet é uma rede de informação ou de ações. Não é a internet de dados. Significado é conhecimento. E aí você tem informação. Ou seja, quem está pilotando significado ao dado. Então, o informacionalismo é o modelo de produção atual, uma produção baseada na informação. E o modelo de desenvolvimento capitalista, conforme eu já falei a vocês. Também, o outro vetor é a globalização, né? Vivemos uma globalização intensa, não há mais barreiras, embora o Trump lá esteja pensando em levantar muros, né? Mas a ideia é que, de fato, a aldeia global do McLuhan, lá da década, ele previu também na década de 90, final da década de 90, ela se concretizou com a internet, né? E o outro vetor é o vetor rede, né? Tudo está ligado com todos, tá? E como é que fica a relação homem-tecnologia? Antes, essa relação é que o homem aprendia a tecnologia usando a tecnologia, né? Quando as tecnologias, estamos falando de tecnologias analógicas, certo? As tecnologias digitais, diferente. O homem aprende as tecnologias digitais fazendo tecnologia digital. Então, já vou fazer o primeiro
como eu diria assim, o primeiro anúncio forte, né? Na minha opinião, o melhor aproveitamento do computador na educação é programando o computador. É o computador como máquina de programar. Uma máquina para o estudante poder, ao elaborar modelos, ele poder testar os seus modelos e ver os resultados dos seus modelos. É claro que tudo isso tem uma linha do tempo, né? Você não vai ensinar a programar a máquina de von Neumann a uma criança que está ainda em desenvolvimento das suas estruturas mentais básicas, primárias, porque senão ele vira um robozinho, né? Mas aí nós já temos o Scratch como uma linguagem de programação orientada a blocos, né? Onde você não precisa conhecer a máquina do von Neumann, né? Que é o que digamos assim, a dificuldade do computador é criar soluções baseadas, soluções que o computador possa executar, né? Na simplicidade, o computador ainda processa elemento a elemento. Não sabe o último elemento que processou, nem sabe qual será o próximo. Enquanto o humano olha assim e vê o conjunto, né? Então, essa é uma diferença muito importante, né? Você aprende a usar. É claro, aí é que vem aquela coisa. Sim, mas a gente está usando tecnologia, não necessariamente precisa saber o que está por trás do WhatsApp para usar o WhatsApp. Eu concordo. Né? Não é preciso saber o que está por trás do Word para editar um texto no Word. Também concordo. A gente tem que ter uma noção primária, básica, que eu digo que é o esclarecimento, né, sobre essas tecnologias, para não ficar fazendo mau uso dessas tecnologias. Por quê? Porque essas tecnologias digitais de informação e comunicação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Então, não vou trazer essa discussão agora, mas o conceito de sábio digital apresentado por Prensky, ele, digamos assim, se apoia principalmente nessa questão. Ou seja, o uso das tecnologias digitais promove o aprimoramento da mente. Por que você não está usando a tecnologia pela tecnologia? Quando você está usando o WhatsApp, né, seja quem for, tá certo? Ele está aprendendo um processo que está por trás. E ele está se desenvolvendo a utilizar essas tecnologias porque ele compreende o processo. Né? Para usar uma tecnologia de comunicação, de informação e comunicação digital, você tem que conhecer o processo. Não é simplesmente, meramente estar apertando botões, etc. Tá? Diferentemente do que aprender a serrar com o serrote. Tá? Você aprende a serrar serrando, né? Usando a tecnologia e vai aprimorando esse uso. E o serrote sempre será usado, só servirá para serrar. É claro que você pode matar uma pessoa com serrote, né? Tudo bem, mas não é a melhor maneira de matar uma pessoa usando o serrote. Mas você não pode serrar com outra coisa. Sim, muito bem, Gil. Também você não pode serrar outra coisa, qualquer coisa que não seja com o serrote. O serrote é feito para serrar. Muito bem, a filósofa aqui do lado é para essas coisas, viu? Aqui é meu apoio programado. Muito bem, então já falamos da rede, vamos ver então qual é o efeito, o impacto dessa topologia em rede, né? E aí eu convido o Castells, que nos apresentou de maneira, o Emmanuel Castells, sociólogo espanhol radicado nos Estados Unidos, da América do Norte, né? Então, ele apresenta na sua obra Sociedade em Rede, essa comparação dos espaços de fluxo versus espaços de lugares, né? Os espaços de fluxo, que é esse espaço na rede, ele é horizontal, né? A rede horizontaliza, tá certo? E a gente fica, essa horizontalização só é permitida por conta da tecnologia
que permite você manter o controle, certo? Embora tenha, não há necessidade mais da hierarquia. A gente fica pensando, puxa vida, como é que uma transnacional como uma Ford, uma Volkswagen, uma Nestlé, consegue controlar, né, ter controle desse empreendimento? Só tem controle por conta da tecnologia que ela utiliza, tecnologia digital. Essa discussão é muito bem feita no livro do segundo livro do Bill Gates, uma empresa na era do uma empresa na era digital, não, na era do conhecimento, com um sistema nervoso digital, algo assim, né? O Bill Gates discute essa questão bem antes do que a gente está vendo hoje, né? Da facilidade de controle, né, usando essa tecnologia. Há uma tendência à dispersão no espaço de fluxos, né? Diferentemente do espaço de lugares, que a tendência era de concentração. Nós, então, vivemos hoje também com uma nova dimensão, que é o virtual. E aí é importante dizer que o virtual aqui não é o irreal, ele é real e virtual, né? Enquanto que no espaço de lugares, você tinha o real e sempre o atual. Isso aí é uma discussão que o Pierre Levy faz muito bem no livro dele, do que é o virtual, né? Então, o virtual é uma representação, certo, da entidade em outra dimensão. Para os computeiros, né, virtual é tudo aquilo que está na rede, né? Mas para os filósofos, não. Nós temos, então, no espaço de fluxo, a multitarefa, né, diferentemente dos espaços de lugares, quando você tinha a necessidade da serialidade, porque não era possível processar várias tarefas ao mesmo tempo, nós não tínhamos tecnologia para isso, tá? A ubiquidade aparece, então, no espaço de fluxo, né? Qualquer lugar e a qualquer hora, anytime, anywhere, né? Enquanto no espaço de lugares você tinha o aqui e agora. Então, hoje a gente está se encontrando, né, no espaço virtual. Então, cada um no seu espaço físico, né? Antes, eu teria que estar aí, né? E aí não estaria, porque Sérgio Crespo não tem dinheiro para me levar para aí, e eu, né, para trazer Sérgio Crespo para cá, é difícil arrumar dinheiro, né? E a mesma coisa é para a gente se deslocar para outro lugar. Agora ficou mais fácil, né? Entrou no campo da viabilidade, tá? E o global, no espaço de fluxo, eu penso global, eu posso pensar o global, né? Eu posso pensar nessa dimensão total. Enquanto em lugares não, era só o local. Então, as sociedades organizadas geograficamente. Quem era seu amigo? Era o cara da sua rua, era o cara da sua escola, era o cara da sua empresa. Não podia sair daí, né? Hoje, a tribalização, aí eu recorro a Maffesoli, outro filósofo italiano, né? Francês. Corrigido aqui, né? O Maffesoli é o filósofo que apresenta que anuncia a retribalização da sociedade, né? Porque hoje a sociedade, as pessoas podem se organizar agora por interesses, né? Então você pode fazer parte de vários grupos. Bom, aí apresenta-se um paradoxo, né? Um paradoxo que a rede, como um espaço da totalidade, da democracia, o que a gente está vendo é que não está acontecendo isso, né? É outra coisa muito interessante para se discutir, que dá boas pesquisas, né? A rede virou um espaço de bolhas, né? As pessoas procuram a sua bolha, porque lá todo mundo vai falar a mesma coisa e ninguém vai se desentender, todo mundo pensa do mesmo jeito. Mas quando a internet foi anunciada, pelo
próprio Pierre Levy e outros pensadores, como aquele nosso colega da Bahia, lembro, Gel? André Lemos. O André Lemos, que na última oportunidade que nós tivemos com ele aqui em Aracaju, foi na UNIT, no evento da ABCIBER, ele disse, olha, tudo que eu escrevi um livro com Pierre Levy, que é O Futuro da Internet, né? lá dos anos 2010, tá? E o que a gente está vendo hoje é exatamente o oposto, né? Porque é possível, se a rede fosse povoada de uma forma inteligente, nós teríamos, de fato, a inteligência coletiva reinando na rede. Mas hoje a gente tem. A rede está sendo usada por humanos. E o humano encontrou na rede uma forma de deixar vazar a sua parte de homo deus, né? Que é uma discussão muito interessante para se fazer também. Vou em frente. E uma coisa importante também dessa rede, ou dessa topologia, é que de fato aconteceu a desestruturação de um binômio que passou toda uma vida para ser estruturado, que é o espaço e tempo, né? Então, é o que estamos vivendo agora. Não precisa mais... Nós estamos de maneira síncrona, né? Mas isso aqui poderia ser uma gravação e depois ficaria disponível para quem quisesse ouvir, aonde quisesse ouvir. Né? Então, você tem, por exemplo, a realidade virtual, né? Como uma aplicação ou uma constatação dessa disrupção, né? A educação à distância, o teletrabalho, que agora estamos vivendo, né? O teletrabalho. Tá? E quem é esse cidadão? Quem é um cidadão da cibercultura e na economia do conhecimento? Então, aqui aparece um outro conceito que é importante, antes de falar de apresentar esse cidadão, o conceito da cibercultura. Né? O conceito de cibercultura é um conceito que é apresentado por Pierre Levy, tem um livro Cibercultura, onde ele, então, diz que é a reunião de relações sociais, reunião das produções artísticas, intelectuais e éticas dos seres humanos. Né? É a cibercultura. E onde é que se desenvolve a cibercultura? Se desenvolve no ciberespaço. Né? O ciberespaço é o meio, no nosso caso a internet, né? Que representa a universalidade sem totalidade. Isso é interessante. Ou seja, o ciberespaço ele está sempre em desenvolvimento. E é o locus da cibercultura. E a cibercultura alimenta o ciberespaço, ou faz o ciberespaço se desenvolver. Né? Esse termo ciberespaço, só aqui uma digressão também, ele foi apresentado em 1984 por um autor de ficção científica, William Gibson, no livro Neuromancer, tá? Como sendo um ambiente artificial onde trafega dados, relações sociais de forma indiscriminada, que não deixa de ser o nosso ciberespaço atual. Né? Bem, apresentado da maneira a economia do conhecimento, já apresentei para vocês. Dito isso da maneira bastante rápida, né? Então, quem é esse cidadão? Esse cidadão é um consumidor e produtor de informação e conhecimento. Então, como eu disse, na rede, estamos na web, estamos na fase 3 da web, já entrando na fase 4, né? Uma web read-write, né? Onde todo mundo escreve e todo mundo lê. É claro que no espaço onde todo mundo escreve, né, você tem mais dificuldade de encontrar coisas boas para se ler, tá? Mas é realidade. Por um lado, diz assim, não, né? Eu acho que foi o Humberto Eco que disse que uma das
consequências, né, da internet é que deu voz aos idiotas, né? Mas aí a gente também pode questionar. E eu estou falando aqui com um grupo de inclusão, né? E os idiotas não podem ter voz, né? É outra questão também que se coloca, tá? Bom, e aí, de acordo com o Trivinho, Eugênio Trivinho, pesquisador lá na PUC de São Paulo, da área de cibercultura, e o fundador e membro da ABCiber, né? O cidadão na contemporaneidade, ele tem que possuir senhas, que ele chamou de senhas infotécnicas, para se tornar um dromoapto, né? Aí a obra do Trivinho é Dromocracia Cibercultural, dromo vem de velocidade, ou seja, essa velocidade que está hoje, digamos assim, tem principal vetor de aceleração as tecnologias digitais de informação e comunicação, que acabaram sendo vítima dessa própria velocidade que ela apresentou para o homem, né? Metcalf disse que era 18 meses que uma tecnologia se descontinuava, ou era descontinuada, né? Essa descontinuação era motivada por uma defasagem tecnológica, ou mesmo por aquela tática do capitalismo, que é a destruição criadora, né? Matar o que existe para que o novo possa surgir. Então, é o descontinuamento, digamos, precoce das coisas, dos utensílios, né? De tudo, quer dizer, as coisas estão sendo descontinuadas cada vez de forma mais rápida, né? Então, o Trivinho diz, quem detém essas senhas é considerado um dromoapto, né? É senhas que eu vou apresentar a vocês. Quem não as detém são os dromo-inaptos, né? E quais senhas são essas? Primeiro, ter o capital cognitivo para utilizar essas tecnologias, conhecer essas tecnologias. Depois, ter posse, acesso à conectividade de qualidade, né? Com banda de qualidade, e hoje a gente pode acrescentar mobilidade, né? Hoje você está com os dados na nuvem, né? Então, você tem que ter, se não tiver banda de qualidade, você não pode ver as coisas que estão na rede. Ter posse da informação que está na rede, porque a informação está em forma agora também de áudio, de vídeo, né? De filmes, não somente de texto. E não necessariamente você tem que estar lá no escritório, na sua casa, para poder ter acesso, né? Então, a conectividade de qualidade é muito importante. Tudo isso custa grana, então capital financeiro é fundamental. Então, essas três senhas, ou esses três elementos, são os requisitos para ser considerado dromoapto. Só que, como o Trivinho também alerta, as tecnologias acabam também causando um estado de terrorismo, né, de terror aos dromoaptos. Que estado é esse? De estar sempre correndo atrás da tecnologia, para não ficar no estado de dromo-inaptidão. E aí eu pergunto a vocês, né, que é do grupo de inclusão, inclusive inclusão digital, nós podemos falar de inclusão digital numa sociedade onde cada vez mais as tecnologias estão sendo descontinuadas cada vez mais rapidamente? Será que eu posso considerar-me incluído digital? Eu, Henrique von Schneider, posso me considerar um incluído digital? Será que eu tenho todas essas senhas? O capital cognitivo para estar usando as linguagens de programação que estão disponíveis e aquelas que estão aparecendo agora, né? Só para... Bom, eu garanto COBOL, Fortran, Basic, Pascal, e vou até o C. Eu deixei de programar há muito tempo, né? Então, eu sou um drominato, porra, tá?
E o cara que é programador de Python, por exemplo, ou de Java, o Java já está sendo descontinuado, né? Já soube. E o que é que vai aparecer? Quando aparecer a outra linguagem, ou ele aprende ou ele está fora do mercado, né? Então, o professor Trivinho, a nosso convite, esteve aqui no 5º ciclo de conferências, Dedica Educação. Eu acho que eu estou até usando a camisa do 5º ciclo, né? E conferiu a palestra de abertura, e ele veio falar exatamente sobre o mito da inclusão digital. É uma discussão filosófica. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos, aí eu sou engenheiro, né? Colocar um teto, certo? Colocar a altura do bastão. É preciso que uma universidade está no estado da arte, da tecnologia, para usar a tecnologia na educação. É preciso uma escola de ensino médio estar com tecnologia de última geração para usar a tecnologia na educação. Então, a gente diz assim, bom, eu tenho que definir o nível de dromoaptidão. Inclusive, esse conceito foi bem trabalhado pela minha doutoranda Elaine, na sua tese, ela já defendeu, quando ela desenvolveu o conceito de dromoaptidão esclarecida, né? Ou seja, você a priori estabelece, como a gente projeta a quantidade de andares que o prédio vai ter, e não vai criar infraestrutura, né, desnecessária para que você possa colocar mais andares. Se você está prevendo que, no futuro, com o crescimento do negócio que aquele habitáculo está sendo usado, vai necessitar, possivelmente, de ser expandido, então você cria uma infraestrutura, fundação, etc., que depois possa ser acrescentado novos andares. Mas, a priori, o engenheiro tem que determinar, dimensionar o artefato que ele vai produzir, que ele vai projetar, né? Esse cidadão tem que ter muitas competências, entre as quais ter competência de aprender sozinho, ter autonomia da aprendizagem, significa aprender na rede, né? Aprender com o outro e com o outro na rede, e não somente aprender com o outro, mas também servir ao outro como um professor, né? Ter desenvolvido o pensamento sistêmico, isso é fundamental, o pensamento complexo, né? Que consiga perceber a complexidade dos fenômenos, e não somente ler ou ter uma visão dos fenômenos como fosse uma visão de causa e efeito linear, porque na natureza e no mundo os fenômenos não acontecem de maneira linear. Quem pode discutir isso muito bem, viu, Sérgio, é a GEL, que é objeto, inclusive, de pesquisa dela, do doutorado, que ela está ainda concorrendo, né? Mas bom saber. Vai pesquisar exatamente, ela vai pesquisar se a BNCC apresenta elementos para agregar tecnologias digitais e possibilitar o desenvolvimento do pensamento complexo, né? Então, o pensamento sistêmico, o pensamento complexo, como é que é o termo que o Capra usa? Pensamento sistêmico. Não, pensamento sistêmico é de Peter Senge. Bom, agora, visão sistêmica de Capra, né? E o pensamento sistêmico e o pensamento complexo de Edgar Morin, né? Mas precisamos desenvolver, hoje, ter desenvolvido o pensamento sistêmico. E aí eu já antecipo a vocês, e vocês devem estar já carecas de saber, né, que essa educação ofertada com modelo industrial, que ainda é o modelo vigente da educação vigente, modelo tradicional, ela não possibilita o desenvolvimento do pensamento sistêmico. Criatividade, criatividade é humano, né? Eu me lembro que o Ismar veio apresentar uma palestra, também uma abertura do ciclo, e ele apresentou um slide formidável que mostrava, uma pesquisa que mostrava
como as crianças iam perdendo o nível de criatividade à medida que iam se desenvolvendo na escola, que iam avançando de série, né? Claro, porque uma criatividade, a sala de aula tradicional não é lugar de criatividade, é lugar de aprender respostas e apresentar e apresentar as respostas quando for solicitado, né? Empatia e colaboração, quer dizer, e a gente está vendo no momento atual, né, como é importante a empatia, que é uma característica, né, podemos dizer, uma competência social humana, né, e a colaboração. Tanto falamos em aprendizagem colaborativa, mas não se ensina a colaboração. Colaboração, como pensamento sistêmico, como pensamento complexo, se aprende ou se desenvolve fazendo, né? É o fazer fazendo. É assim que você faz. Aí você tem que ter um modelo que lhe permita isso. Sérgio, eu não estou cronometrando. Eu tenho quanto tempo já? Ainda. Segue adiante. Sim. Lá para meia-noite a gente acaba. Não, essa palestra, eu posso fazê-la de 20 minutos a 20 horas, tá? Mas fica por você, porque a hora que você quiser, a gente pode abrir e começar a discutir. Eu já tenho aqui umas 4 perguntas. Eu já tô finalizando, né? Eu estou apresentando, tá? A discussão vem depois, né? Então, como é que as TEDx na cibercultura? Aí eu gosto dessa, eu conheço esse título, esse subtítulo, a força do bit. Nós, da computação, temos facilidade de compreender, né, o impacto do digital no ser humano. A gente até talvez não sabe explicar, porque nós não temos formação para isso. É por isso que eu estou num processo, venho num processo desde o meu doutoramento, no processo de humanização da minha formação, ou da minha deformação, né? Porque a universidade deforma. Você é deformado em quê? Isso é uma provocação que eu faço aos meus alunos, né? Você é deformado em quê? O cara já acha ruim, né? Eu já estou chamando ele de deformado. Mas o engenheiro civil é deformado nas exatas, na matemática, na física, enquanto o filósofo não sabe nada de matemática, não entende uma regra de 3, uma fórmula de uma equação ponderada, né? No entanto, consegue fazer elucubrações e além do ôntico, né? A descer ao ontológico. Então, aqui eu vou colocar, digamos assim, características ou características, né? Que afloraram nessa época da cibercultura. Todas essas características motivadas e, digamos assim, tendo o bit como principal vetor, né? Primeiro, a complexidade. Por quê? Ora, a complexidade sempre existiu no mundo, a gente é que não consegue ver a complexidade. E devemos dar graças e rezar todo dia, né, pela alma do teórico, que Gel também foi o objeto de pesquisa dela, o teórico de pesquisa dela, o Descartes, né, que nos apresentou um modelo de retirar a complexidade dos fenômenos, para que a gente pudesse entender os fenômenos, né? Só que a gente entrou nessa de descomplexificar e hoje as tecnologias conseguem apresentar o fenômeno para a gente talvez não com toda a complexidade dele, mas com mais complexidade do que a gente possa imaginar. Só vou apresentar aqui um exemplo, né? A inteligência artificial de negócio, os aplicativos, os agentes inteligentes de negócios, né, apresentam padrões que são padrões, digamos assim, percebidos ou encontrados
o que apresentam, digamos, apresentam ligações fracas, digamos assim. É que agora eu não consegui me lembrar do termo certo. Essas são ligações fracas. Nós, humanos, nós conseguimos ligar ou perceber as coisas que têm ligações fortes, mas ligações fracas não. Agora, atualmente, por exemplo, nós temos os agentes financeiros que dão apoio aos agentes humanos, né, que vão analisar empréstimos, que usam a inteligência artificial, que desenvolve, que encontram padrões e fazem ligações entre padrões. Então, por exemplo, foi encontrado padrão que pessoas que digitam suas senhas no smartphone, né, lentamente, ou que não mantêm as baterias dos seus celulares sempre cheias, coincidentemente, essas pessoas também apresentam um perfil de mal pagador. Isso, quem apresentou isso é o Big Data, a mineração de dados. Como é que a gente agora vai explicar ao professor Sérgio Crespo, né, que o empréstimo dele foi negado? O cara não vai saber explicar, porque ele não costuma manter a bateria do seu telefone sempre carregada, cheia, né? Mas a complexidade, ela está sendo nos apresentada por essas tecnologias. E aí nós não estamos conseguindo, sabe, interpretar essa complexidade, porque nós ainda pensamos de forma linear. Nós temos modelos mentais lineares, né? Não é à toa que a Google tem tantos engenheiros da computação, os desenvolvedores de aplicativos, mas também tem os filósofos, os antropólogos, os sociólogos, para poder analisar o que os dados apresentam, né? Então, complexidade é algo que está à baila por conta dessas tecnologias digitais. Contingência. A contingência é um outro conceito, um conceito apresentado pelo sociólogo Brusek, Franz Brusek, que foi professor nosso, um alemão, foi professor nosso da sociologia aqui na UFES, né? E eu só fui conhecê-lo depois com o livro dele, né? Estudamos o livro do Brusek, inclusive foi uma das fontes que a gente utilizou para responder, para refletir sobre a questão como fazer bom uso das tecnologias digitais, que culminou com o livro que está no prelo. Eu já anuncio aqui ao professor Sérgio Crespo que ele está no corpo editorial deste livro, sem consultá-lo previamente, né? Então, o que é contingência? Contingência é aquilo que é possível e que também não é possível, aquilo que é previsível e que não é previsível. E essas tecnologias, um dos vetores técnicos, né? Dispositivos técnicos, obrigado, João. Dispositivos técnicos que possibilita a contingência é a flexibilidade. E não tem. Se você me perguntar hoje, dê um exemplo de flexibilidade, para mim, o maior exemplo de flexibilidade é o computador. É uma máquina, é um software, né? É um hardware, computador que processa, né, todo tipo de software, e o software em si, que pode ser ressignificado. Quer dizer, a contingência já está no software. Quando o engenheiro de software projeta o software, né, ele não prevê, ele prevê os objetivos imediatos, né, básicos do software. E, de repente, aquele software está sendo ressignificado. Ora, ressignificação é algo muito próprio desse momento atual. Por exemplo,
eu acho que até o Sérgio fez parte da banca desse trabalho, não me lembro. Um aluno ressignificou o Facebook para hospedar webquests. Pô, Facebook é um software de rede social. Quando ele vai perguntar, professor, onde é que a gente hospeda a webquest? Tem meu amigo, hospeda onde você quiser, hospeda da sua casa, do seu quarto, sei lá. Hospeda em qualquer lugar. Ele é professor do Instituto Federal e o campo de blocos de pesquisa dele eram as turmas dele, lá no Instituto. Eu digo, veja lá, converse lá com o pessoal do Instituto para colocar a webquest na página, no portal do Instituto. Aí depois ele disse, professor, eu posso usar? Foi o Artes, como ele era o nosso administrador do Facebook, nós temos um grupo no Facebook, né? Eu indiquei ele para ser cria o nosso grupo no Facebook, tá? E ele, não sei usar, diga aprenda, tá? E ele aprendeu tanto a usar o Facebook, ele disse, olha, eu posso usar o Facebook e posso pegar o webquest. Porra, bicho. E ele fez isso e ficou maravilhoso. E na qualificação do trabalho, um colega estava na banca, um examinador, disse, o trabalho de vocês é muito mais do que o webquest, é a ressignificação de uma tecnologia, né? Então, a contingência, e o Brusek, ele é formidável nesse livro, e o exemplo que ele usa de maior pungência é a ressignificação dos Boeings 767, né, para ser utilizado como mísseis, né, contra prédios que foram projetados para não cair nunca. Né? Eles tinham tanta certeza que aqueles prédios não cairiam, porque a engenharia garantia isso, que somente uma das torres tinha seguro. A outra torre não tinha, pelo preço que era o seguro daquelas torres. E os caras ressignificaram um avião de passageiros para atuar como um míssil. E ninguém esperava aquilo. Tá? Isso é contingência. Disrupção. Outras, a prensa de Gutenberg foi uma tecnologia disruptiva também. E o bit, e o computador, e as tecnologias digitais são tecnologias disruptivas. Então, quando a gente estiver usando na sala de aula tecnologia digital para fazer o que fazia com tecnologia analógica, né, a base somente de apresentação de discurso, o que eu estou fazendo aqui, né, com PowerPoint, né? Ora, isso a gente fazia, né, professor Sérgio Cristo, com quadro, né? Henrique, nós já estamos por incrível que pareça, estamos a 1h07. Putz, então me dê mais 10 minutos. É teu. Beleza, vou marcar. Então, vamos lá. Disrupção é uma outra característica. A instantaneidade, coisa que é comum, instantâneo, né? Eu que tenho a idade de Sérgio Crespo, instantâneo para a gente era somente o leite ninho, né? Que era instantâneo, que a propaganda dizia que era instantâneo. Hoje, instantaneidade é o normal. Ubiquidade, outra coisa também que é normal na atualidade, na rede, né? A flexibilidade, que eu já falei, a virtualidade, que eu já falei, a convergência, que é uma característica da atualidade, a dromocracia, que é esse conceito que eu apresentei de forma bastante rápida a vocês, que vale a pena depois ser estudado com mais profundidade, e tudo isso é considerado natural pelos milênios, né? Todas essas características que, para mim, não são naturais, certo? Para o milênio é natural, tá certo? Muito bem. Então, como é que é educar na contemporaneidade? Eu penso que, se temos alguma coisa a ensinar, atualmente, é ensinar a aprender. E eu ainda iria mais longe. Ensinar a desaprender, porque desaprender custa caro. E para você aprender uma coisa diferente do que você tinha aprendido, significa que você tem que desaprender. Não é como um quadro que você vai lá e apaga e escreve de novo. Não, você tem que ressignificar valores. Né? Por isso que, geralmente, há muita resistência com relação ao novo. Né? Bom, então, uma necessidade, um requisito fundamental para a educação da contemporaneidade
é que adota um modelo que possa desenvolver o pensamento complexo. Outra necessidade é que desenvolva modelos mentais flexíveis, porque a criatividade e a tolerância está exatamente que são as raízes, né, da inovação e da compreensão do divergente, da diferença, né, do diferente. A inovação e o diferente tem como base a criatividade e a tolerância. Isso é desenvolvido. Não se ensina a ser tolerante, se desenvolve a ser tolerante. E criatividade, dá para se desenvolver mais a criatividade promovendo atividades criativas. É claro que também não podemos abandonar as literacias, literária, matemática, digital e informacional. Aprendizagem significativa, uma aprendizagem que faça sentido ao aprendiz. E, então, eu também preciso de menos informação, porque levar informação hoje, simplesmente pela informação como um professor antigo, né, que apresentava conhecimento, porque ele era a fonte do conhecimento, hoje a fonte do conhecimento, a fonte de informação, os dados já estão disponíveis. O que a gente precisa mais é de sensibilidade. Desenvolver sensibilidade. São as competências socioemocionais que o modelo tradicional não leva em consideração. Finalizando, a economia do conhecimento, então, é uma economia baseada na autonomia, no capital intelectual, ou seja, nas pessoas que tenham um intelecto desenvolvido, colaboração, pensamento sistêmico e todos esses recursos desenvolvidos com o uso intensivo das tecnologias digitais da informação e comunicação. Qual é a condição imprescindível? É que nós tenhamos uma educação abrangente, que nos permita compreender a complexidade dos fenômenos e com qualidade. E aí, acabei. Muito obrigado pela atenção, desculpem pela extrapolação do tempo,